Mulher, deixa eu te dizer uma coisa agora mesmo. Todo homem com quem você se relacionar, seja ele jovem ou maduro, simples ou sofisticado, vai te testar. Ele pode nem saber que está fazendo isso, mas acredita em mim, está. E a pergunta real por trás de cada teste é: do que essa mulher é feita? Sou Andréa Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Esses testes não chegam com uma etiqueta de aviso. Não existe um aviso prévio dizendo prova hoje. Eles chegam no silêncio, chegam no distanciamento, chegam exatamente quando ele acha que você não está prestando atenção. E se você não os reconhece, acaba reprovando em uma prova que nem sabia que estava fazendo. E aqui está o perigo real. Quando você reprovadas, não perde apenas, ele perde a si mesma. Mas quando você passa, muda o equilíbrio de tudo. Você retoma a sua coroa. Então vamos falar sobre esses testes. Vamos falar sobre como os homens te pressionam, se afastam e aguardam para ver o que você vai fazer. E a partir de hoje, você nunca mais vai reprovar em nenhum deles. O teste do silêncio. O que você faz quando ele se afasta? Vou ser direta sobre algo que a maioria de vocês já sentiu fundo na alma. Aquele momento em que um homem fica quieto, as mensagens diminuem, as ligações param de chegar. A energia que ele costumava te dar simplesmente some no ar. É como se alguém tivesse desligado a música no meio da canção e te deixado parada em uma sala vazia. Esse silêncio não é acidente, é um teste. E é o primeiro que quase todo homem vai te aplicar. Quando um homem se afasta, cada nervo do seu corpo quer reagir. Você quer alcançá-lo, quer fazer perguntas, quer exigir respostas. Sua mente dispara com cenários. O que eu fiz? Ele está com raiva? Está perdendo o interesse? Está falando com outra? E antes que perceba, aquele silêncio que era dele se torna seu. Você assume a posse dele e ele começa a te consumir por dentro. É exatamente isso que ele está observando. Ele quer ver como você lida com o silêncio, porque o silêncio nunca é vazio, o silêncio é alto. O silêncio revela o que as palavras não conseguem. Quando um homem recua, ele está perguntando: ela consegue se manter inteira sem mim? Ela consegue ficar calma sem reasseguramento constante? Ela consegue permanecer no seu valor quando eu paro de aplaudi-la? Na minha prática clínica, vi mulheres extraordinárias perderem o chão diante do silêncio de um homem. Não por falta de inteligência, mas porque não haviam aprendido a reconhecer o pânico como sinal de alarme e não como guia de ação. Quando você entra em pânico, quando você persegue, quando explode em desespero, você reprova no teste. Você diz, sem pronunciar uma única palavra: eu não confio no meu próprio valor, a menos que você o valide. E essa é exatamente a armadilha que você jamais pode cair. Pense no silêncio como um palco. O holofote está sobre você. O que você faz com ele? Quando você bombarda o celular dele com mensagens, quando você enlouquece de tanto pensar, você transformou a sua coroa em chapéu de palhaço. Você deixou a ausência dele definir a sua energia. Mas quando você permanece firme, quando não treme, quando deixa ele se afastar e continua enraizada em si mesma, é aí que você passa. É aí que você manda uma mensagem mais poderosa do que qualquer palavra. Eu não preciso de você para respirar, eu não preciso de você para me validar. Eu era inteira antes de você e serei inteira depois de você. Eu costumo explicar para as minhas pacientes assim: imagine que você está no oceano. Um homem é como uma onda. Às vezes ele vem forte em direção à margem, às vezes recua para o mar. Esse é o ritmo dele. Mas se você correr atrás da onda toda vez que ela recua, você se afoga. O segredo é fincar os pés na areia, ficar de pé
e deixar a água voltar para você, porque ela sempre volta. E quando volta, vem com mais força, mas ela só respeita o que não a persegue. Eu sei que o silêncio dói, eu sei que parece rejeição, mas o silêncio é o seu melhor aliado quando você aprende a usá-lo. Porque o silêncio é o que faz os homens se inclinarem para frente quando percebem que não sabem o que você está pensando. É o que os faz se perguntar: eu errei? Eu a perdi? Por que ela não está me perseguindo como todas as outras? É aí que você vira o jogo. Os homens esperam que as mulheres preencham o silêncio, esperam que você persiga, esperam que você desmorone. Então, quando você não faz isso, quando você sorri, quando continua vivendo, quando brilha ainda mais no silêncio, você o surpreende. É aí que ele começa a te respeitar. Porque a verdade é, os homens respeitam o que não conseguem prever facilmente e perseguem o que não conseguem controlar facilmente. Então, da próxima vez que um homem ficar quieto com você, não entre em pânico, não desmorone, não deixe aquele silêncio abalar o alicerce de quem você é. Em vez disso, deixe que ele te lembre do seu poder. Rainhas de verdade não imploram pelo holofote. Elas brilham, esteja a sala cheia ou vazia. O teste da pressão. O quanto de você vai dobrar. Esse aqui é onde tantas de vocês perdem o equilíbrio sem nem perceber. O teste da pressão é aquele momento em que um homem empurra contra os seus limites, cutuca os seus valores e tenta descobrir o quanto de você mesma você vai abrir mão para mantê-lo feliz, confortável ou por perto. E ele não chega com luzes vermelhas piscando, ele se insinua, quieto, casual, suave. Mas aos poucos ele faz uma pergunta: ela vai ceder? No começo pode parecer inofensivo. Ele diz: por que você ainda sai com aquela amiga? Eu não gosto muito dela. Ou talvez, você precisa mesmo usar esse vestido? Atrai atenção demais. Às vezes não são nem palavras. É um olhar, um tom, um suspiro de decepção quando você simplesmente está sendo você mesma. Isso é pressão, não é um grito, não é uma exigência, é um empurrão. E ele está esperando para ver se você vai se manter firme ou começar a dobrar. É aí que muitas mulheres erram. Elas pensam, é só uma coisinha. Se eu abrir mão disso, talvez ele se sinta mais seguro, talvez ele me ame mais, talvez isso mantenha a paz. E o que acontece? Você cede, e depois cede de novo, e um dia você olha no espelho e não se reconhece mais. Você trocou o seu fogo pelo conforto dele, a sua coroa pela conveniência dele. E agora você anda por aí pequena, apagada, perguntando por que ele não te respeita mais. Vou te explicar o que observo clinicamente, depois de décadas trabalhando com mulheres nessa situação. Toda vez que você cede demais, você ensina a ele que os seus limites são flexíveis, que o seu autorrespeito pode ser negociado, e uma vez que ele aprende isso, ele continua pressionando, não sempre porque é cruel, mas porque a natureza humana testa os limites. Se a linha continua se movendo, ele vai continuar empurrando. Por isso o teste da pressão é tão crítico. Você precisa ensinar a ele, cedo, que as suas linhas não se movem. Pense no aço. O aço não dobra facilmente. É por isso que é usado para construir pontes, arranha-céus, coisas feitas para durar. Agora pense no plástico. Ele dobra, ele deforma. Ele assume a forma do que quer que pressione contra ele. Qual das duas você quer ser em um relacionamento? E não confunda isso com ser dura ou fria. Isso é sobre ser inabalável em quem você é. Porque um homem que realmente te ama não quer uma mulher que se dobra. Ele pode te testar, mas no fundo ele respeita aquela que diz: eu te amo, mas não vou me perder dentro de você. É quando ele sabe que está lidando com uma rainha, não com um peão. Uma paciente minha me contou como abriu mão do seu sonho de terminar a faculdade porque o companheiro dizia: a gente não precisa disso, eu cuido de nós. No começo soou como amor, como segurança. Anos depois, quando o relacionamento ruiu, ela ficou com a amargura.
Não porque amou demais, mas porque cedeu longe demais e perdeu um pedaço de si mesma no processo. É isso que a pressão faz. Ela rouba o seu futuro enquanto te faz acreditar que você está preservando o seu presente. Então, quando a pressão aparecer, olhe nos olhos dele e diga: eu te ouço, eu te enxergo. Mas este sou quem eu sou e eu não me diminuo para ninguém. Porque aqui está a parte bonita. Quando você se recusa a dobrar, o homem certo não vai embora. O homem certo se ajusta. O homem certo percebe que precisa crescer para te alcançar, em vez de te arrastar para baixo. Um diamante é criado sob pressão, mas ele não dobra, não muda o que é. A pressão apenas revela o seu brilho. Isso é você. A pressão de um homem não precisa te quebrar. Ela precisa te fazer brilhar mais, mas você precisa decidir. Quando o teste da pressão chegar, você vai se moldar à ideia que ele tem de você? Ou vai ficar de pé na verdade de quem você é? O teste da paciência. Você consegue suportar o peso? Vou te contar algo sobre os homens que poucos admitem em voz alta. Eles se movem no próprio tempo. Um homem pode te amar, se preocupar com você, até enxergar um futuro com você. Mas quando se trata de comprometer, crescer ou assumir plenamente o papel que você precisa, que ele assuma, ele às vezes demora. Esse é o teste da paciência. Ele quer ver se você consegue suportar o peso. Mas atenção, não estou falando de esperar para sempre. Não estou falando de colocar a sua vida em pausa. Estou falando de como você se mantém enquanto a situação não avança no ritmo que você esperava. A impaciência é um dos testes mais difíceis em um relacionamento. Por quê? Porque você está com vontade de ver progresso. Você quer saber para onde as coisas caminham. E quando ele desacelera, sua mente começa a correr. Ele está desperdiçando o meu tempo. Ele está me enrolando. Ele realmente me quer? Essa é a batalha. Porque a sua paciência não está sendo testada apenas pelas ações dele, está sendo testada pelas suas próprias dúvidas, pelos seus medos, pelo seu cronograma de como as coisas deveriam acontecer. Um homem quer saber: ela consegue me deixar crescer sem me sufocar? Ela consegue me dar espaço para me descobrir sem fazer disso uma questão de valor próprio? O crescimento nunca é instantâneo. Às vezes a semente demora muito para romper a terra. E se você fica desenterrando a todo momento para ver se está brotando, você a mata. É o que muitas mulheres fazem sem perceber, elas desenterram a semente com perguntas constantes, pressão constante, exigências constantes. E o que acontece? O homem se fecha ainda mais. Mas deixa eu ser clara. Paciência não é ficar parada, desperdiçando anos à espera de um homem que se recusa a crescer. Paciência não é baixar seus padrões, não é deixar ele te tratar como opção. Paciência é saber equilibrar a esperança com limites, é dar tempo sem entregar a sua vida toda, é dizer: eu vejo onde você está, eu respeito a sua jornada, mas não vou parar a minha. Pense assim: você está na estação de trem, o trem dele está atrasado. Você pode ficar na plataforma frustrada, reclamando, olhando o relógio a cada 5 minutos. Ou pode usar esse tempo para aprender algo, crescer, se deleitar com a sua própria companhia. O trem pode chegar tarde ou pode nem chegar, mas o tempo que você investiu em si mesma enquanto esperava é seu para sempre. É assim que a paciência funciona. Você não fica parada, você não se apaga, você floresce enquanto espera. E aqui está o ponto decisivo. Quando um homem percebe que você é paciente sem ser passiva, quando ele vê que você consegue deixá-lo no ritmo dele sem perder o seu brilho, é aí que ele percebe que precisa acelerar. Porque os homens são motivados pelo que temem perder. Se ele vê que toda a sua vida orbita em torno das decisões dele, ele relaxa. Mas se ele vê que você está vivendo, brilhando, construindo, rindo e que o tempo não está parado esperando por ele, ele sente isso.
é quando a paciência se torna o seu poder. Uma paciente minha me disse que o companheiro disse que não estava pronto para se casar. Em vez de implorar ou dar ultimatos, ela continuou focada em si mesma. Viajou, avançou na carreira, continuou crescendo. Um ano depois, foi ele que apareceu de joelhos. Por quê? Porque ele viu que ela não estava esperando como uma estátua, ela estava em movimento. E ele percebeu que, se não aguardasse, outra pessoa o faria. Essa é a lição. Paciência não significa não fazer nada, significa manter espaço para a possibilidade sem jamais se abandonar no processo. E tem mais. Às vezes o teste da paciência é realmente sobre você mesma. Você consegue resistir à tentação de se contentar só porque está cansada de esperar? Você consegue ir embora quando o tempo dele se transforma numa desculpa? Paciência sem sabedoria vira prisão. Por isso você precisa das duas. A questão real no teste da paciência não é apenas se você consegue esperar, é se você consegue esperar com dignidade, esperar sem se perder, esperar sem colocar os seus sonhos em espera. Porque quando você passa nesse teste, você ganha duas vezes. Ou você conquista o homem que cresce para te encontrar, ou você ganha a liberdade de seguir em frente e encontrar aquele que já está pronto. De qualquer forma, você vence. O teste do respeito. Como você o exige, esse não é apenas um teste no amor, é um teste na vida. Todo homem com quem você se relacionar vai te testar na área do respeito. Nem sempre de formas grandes ou dramáticas. Às vezes é sutil. Uma brincadeira que corta fundo demais, uma promessa quebrada, a forma como ele fala com você quando está frustrado. E a pergunta por baixo de tudo isso é simples: quanto você vai tolerar antes de exigir algo melhor? O respeito é a fundação de qualquer relacionamento. Sem ele, o amor desmorona. Sem ele, o compromisso não significa nada. Sem ele, a paixão se torna dor. Mas aqui está a verdade que muitas mulheres não querem encarar. Os homens só respeitam o que você exige, só respeitam o que você requer, só respeitam o que você reforça consistentemente. Se você deixa o desrespeito passar uma vez, ele vai te testar de novo. Se você ri porque não quer brigar, ele vai empurrar mais na próxima vez. E antes que perceba, pequenas rachaduras se tornam buracos enormes. Quando um homem te conhece, ele está prestando atenção no que você aceita. Ele não está apenas observando como você o trata, ele está observando como você se trata. Você se diminui? Você se coloca em último lugar? Você se conforma em ser uma opção? Se você se desrespeita, ele aprende rapidamente que também pode fazer isso. Mas quando você se carrega como uma rainha, quando você traça a linha cedo e diz, é assim que eu espero ser tratada, ele se ajusta. Os homens podem testar, mas sempre vão subir ou descer ao padrão que você estabelece. Um exemplo, imagine que um homem levanta a voz com você durante uma discussão. Na primeira vez, você deixa passar. Você diz para si mesma, ele estava com raiva, ele não quis dizer assim, mas o que você acabou de ensinar a ele é que isso é aceitável. Na segunda vez, ele vai mais longe. Na terceira, virou normal. Mas imagine que desde o começo, você o interrompeu e disse, não fale comigo assim, eu mereço ser tratada com respeito, não importa o quanto a situação esteja acalorada. Agora você traçou a linha, agora você mostrou o padrão, e se ele te respeita, vai se ajustar, se não respeita, ele se revela, e aí você sabe que ele não é o seu homem. Respeito não é sobre controle, não é sobre exigir perfeição, é sobre proteger a sua dignidade. É sobre dizer, você não precisa concordar comigo em tudo, mas vai me honrar. Você não precisa amar tudo que faço, mas não vai me diminuir. Porque no momento em que você permite o desrespeito, você começa a ensinar a ele como te amar. E amor sem respeito é apenas apego, é tóxico, é perigoso. Às vezes o teste do respeito não vem do que um homem diz a você,
vem do que ele não faz por você. Ele esquece a sua data de aniversário. Ele não aparece quando você precisa. Ele descarta os seus sentimentos como se não importassem. Isso ainda é desrespeito, porque negligência é apenas outra forma de desonra. E se você o desculpa repetidamente, está ensinando a ele que vai se contentar com migalhas quando merece o banquete. Deixa eu te dizer algo poderoso. Os homens respeitam os limites mais do que respeitam a beleza. Eles podem perseguir a beleza, mas ficam leais ao respeito. Um homem pode ser encantado pela sua aparência, mas se não te respeita, não vai te valorizar. O respeito é o que faz um homem pensar 2 vezes antes de te cruzar. É o que o faz aparecer mesmo quando está cansado. É o que o faz te proteger, te honrar e te prezar. Mas, de novo, começa com você. Como você exige respeito? Vivendo-o, falando quando se sente desonrada da primeira vez, recusando-se a discutir o seu próprio valor, afastando-se de qualquer um que se recuse a alcançar o seu padrão. Pense em si mesma como uma pintura preciosa em um museu. As cordas estão postas, os guardas estão em posição e todos sabem para não tocar. Não porque a pintura seja frágil, mas porque é valiosa. É assim que você deve se carregar. Um homem que te respeita vai admirar da distância certa e se aproximar com o cuidado certo. Um homem que não respeita vai tentar cruzar a corda e o seu trabalho é dizer: não, aqui não. Respeito é a moeda do amor real. Sem ele, o amor é falido e o teste é simples. Quando um homem cruza a linha, o que você faz? Você se encolhe, você desculpa ou fica de pé e lembra a ele: eu não sou uma mulher que você fala mal, não sou uma mulher que você ignora, não sou uma mulher que você manuseia descuidadamente, sou uma mulher digna de respeito e não vou aceitar nada menos. Quando você exige respeito, não apenas passa no teste, você muda todo o relacionamento. O teste do desapego. Você consegue ir embora? Esse é o teste que separa as mulheres que conhecem o próprio valor daquelas que ainda tentam convencer um homem a vê-lo. Desapego, a capacidade de dizer: eu te amo, mas eu me amo mais. O poder de olhar um homem nos olhos, sentir toda aquela história, todo aquele amor, todas aquelas memórias e ainda assim escolher ir embora quando o respeito acaba. Isso não é fraqueza, é uma força que a maioria dos homens nem consegue suportar. O desapego não significa que você não sente, não significa que o seu coração não dói quando você fecha aquela porta, não significa que você é fria ou desamorosa, não. Desapego significa que você alcançou um nível de maturidade emocional em que não permite mais que os seus sentimentos te acorrentem à dor. O que aprendi ao longo de décadas de prática clínica é que o desapego não é frieza emocional, é soberania emocional, é saber que o amor sem respeito é apenas uma morte lenta. Os homens testam o seu desapego porque querem saber se você é forte o suficiente para viver sem eles. Soa cruel, mas é real. Um homem vai te empurrar até o seu limite apenas para ver: ela vai realmente me deixar se eu agir mal ou vai continuar cedendo, implorando, aceitando migalhas? E toda vez que você fica quando ele está te dando menos do que merece, ele aprende. Ele aprende que você vai aceitar menos. Ele aprende que o seu amor não está vinculado a padrões, está vinculado à presença dele. E essa mulher é a posição mais perigosa em que você jamais pode se colocar. Quando você domina o desapego, você vira o jogo. Você manda uma mensagem sem dizer uma palavra. Eu não vou viver a minha vida implorando por atenção que deveria chegar naturalmente. Não vou esperar sentada por um amor que é condicional. Não vou me perder só para te manter confortável. Desapego não é punir a ele, é te proteger. Pense bem. Quantas vezes você já viu uma mulher ficar em uma situação onde não é valorizada? Ela se agarra porque acredita que, se amar mais forte, se provar mais, se esperar tempo suficiente, ele vai acordar e perceber o seu valor.
Mas o que realmente acontece? Ele fica confortável. Ele começa a pensar: ela não vai a lugar nenhum, posso fazer o que quiser e ela ainda vai estar aqui. E sabe o que? Ele está certo. Até o dia em que ela decide se desapegar. E deixa eu te contar: quando uma mulher finalmente escolhe o desapego, isso abala um homem até a raiz, porque ele estava acostumado às suas lágrimas, acostumado às suas brigas, acostumado às suas súplicas. Mas ele não está acostumado ao seu silêncio, não está acostumado à sua ausência, não está acostumado a você deixando de reagir. E quando você se desapega, bate nele. Ela realmente não precisa de mim. Ela realmente era séria com os seus limites. Ela realmente se ama mais do que ama o meu potencial. O desapego é poder porque redefine o equilíbrio, força um homem a crescer ou a sair. E aqui está a parte difícil de ouvir. Às vezes ele não vai crescer, às vezes ele vai te deixar ir. E é aí que a sua força é verdadeiramente testada. Você consegue continuar andando mesmo quando o coração grita para voltar? Você consegue confiar que ir embora de menos é o único jeito de abrir espaço para mais? Muitas confundem desapego com amargura. Acham que desapego é fechar o amor para fora. Não. É limpar o caminho para o amor verdadeiro entrar. Desapego diz: eu mereço mais e não vou esperar você descobrir isso. Diz: prefiro estar sozinha do que ser desrespeitada. Diz: não vou deixar as minhas emoções me cegarem diante da realidade. E vamos ser honestas: o desapego dá medo, porque significa encarar você mesma. Significa construir uma vida que não gira em torno dele. Significa redescobrir quem você é quando não está tentando consertar, perseguir ou provar. Mas do outro lado do desapego está a liberdade, a paz, o autorrespeito, uma confiança tão forte que irradia em cada sala em que você entra. Então a pergunta que você precisa se fazer é: você consegue ir embora? Não quando é fácil, não quando já superou tudo, mas quando é difícil, quando ainda o ama, quando cada parte de você quer ficar. Esse é o teste. E se você passa nele, você não apenas vence o relacionamento, você recupera a sua vida. Porque no final, a mulher mais forte não é aquela que segura por mais tempo. É aquela que sabe quando segurar está destruindo e tem coragem de soltar, não importa o quanto doa. O teste do autoconhecimento, você sabe quem você é sem ele? De todos os testes que um homem pode te aplicar, o silêncio, a pressão, a espera, o respeito, o desapego, este aqui é o que decide tudo. Porque se você não sabe quem você é sem ele, você vai ceder, vai quebrar, vai perseguir, vai se contentar. Se a sua identidade está presa à presença dele, então no momento em que ele se afasta, você sente que não é nada. E estou aqui para te dizer esta noite: você é tudo, com ou sem um homem. O que vejo repetidamente em minha clínica é mulheres que começaram plenas com sonhos, objetivos, ritmo próprio, fogo próprio, mas em algum ponto do caminho elas foram se ajustando para caber no mundo dele, foram diminuindo a própria luz para que ele brilhasse mais, foram baixando os próprios padrões para que ele ficasse confortável, foram se definindo por quanto ele as amava em vez de por quanto elas se amavam. E isso é perigoso, porque quando o relacionamento racha, você não perde apenas, ele perde a si mesma. Um homem consegue sentir quando uma mulher não conhece plenamente o seu valor. Ele vai testar isso, nem sempre de propósito, mas porque os homens estão programados para ver o quanto você vai tolerar. Ele vai te dar metade do esforço e ver se você aplaude. Vai ficar em silêncio por alguns dias e ver se você desmorona. Vai cruzar um limite e ver se você realmente o aplica. E se você não sabe quem você é sem ele, vai desculpar tudo. Vai se dizer: pelo menos ele está aqui, pelo menos eu tenho alguém, pelo menos não estou sozinha. Mas escuta bem, ser amada pela metade é mais solitário do que estar solteira. Conhecer o seu valor significa estar no seu poder, independente de quem esteja ao seu lado ou de quem não esteja.
Significa que você tem uma identidade própria, além de ser a namorada de alguém, a esposa de alguém, o talvez de alguém. Você tem sonhos próprios, vida própria, voz própria. Porque aqui está o segredo. No momento em que você percebe que é inteira por si mesma, você para de negociar o seu valor pela aprovação de outra pessoa. Pense em um diamante. Se você segura um diamante na mão e alguém se afasta, o diamante perde valor? Não. Ele ainda é raro, ainda é precioso, ainda está brilhando. A única diferença é que a pessoa que foi embora simplesmente não sabia como lidar com ele. Isso é você. Se um homem não enxerga o seu valor, isso não te torna menos valiosa. Isso apenas significa que ele está cego. Uma mulher que conhece o seu valor não corre atrás do silêncio, ela o preenche com a própria paz. Não implora por atenção, ela comanda respeito pela forma como se carrega. Não fica sentada esperando um homem descobrir se ela é escolhida, ela decide que é escolhida e deixa ele correr para alcançá-la se conseguir. Essa é uma mulher que não pode ser quebrada, que não pode ser usada, que se torna inesquecível porque o seu poder não vem dele, vem de dentro. Mas não vou mentir para você. Conhecer o seu valor dá trabalho. Significa curar as feridas antigas que fazem você acreditar que não é suficiente. Significa desaprender as mentiras que diziam que seu valor depende de o quanto é desejada. Significa olhar no espelho e dizer, mesmo que ninguém aplauda, eu me aplaudo. Mesmo que nenhum homem me valide, eu me valido. Mesmo que o amor vá embora, eu ainda sou digna de amor, alegria, paz e grandeza. Esse é o trabalho interno. Essa é a fundação. E aqui está o que acontece quando você conhece o seu valor. Os homens se comportam diferente. Eles sabem que não podem passar por você com o mínimo. Sabem que o silêncio não vai te abalar. Sabem que a pressão não vai te dobrar. Sabem que a paciência não vai te partir. E sabem que o desapego está no seu bolso, se eles algum dia esquecerem com quem estão lidando. Um homem respeita uma mulher que se respeita. E ele teme perdê-la porque sabe que ela jamais vai temer perdê-la. E se você quiser se aprofundar nessa jornada, trabalhar essas camadas com mais cuidado, com mais suporte, com mais pessoas que estão no mesmo caminho, te convido a fazer parte da minha comunidade no YouTube. É um espaço onde eu compartilho o que não cabe em um único vídeo, onde a conversa continua e onde você não precisa caminhar sozinha. Então a pergunta real desta noite é: quem você é sem ele? Você consegue se olhar no espelho e se reconhecer além de estar ligada a um homem? Consegue ficar de pé e dizer, eu sou valiosa, mesmo estando solteira, mesmo esperando, mesmo me curando? Porque quando você consegue, nenhum teste que ele aplique vai te abalar de novo. O que você leva desta noite? Os homens sempre vão te testar. O silêncio, a pressão, a paciência, o respeito, o desapego e o seu próprio autoconhecimento. Mas a verdade é que esses testes não são realmente sobre eles. São sobre você. São sobre se você sabe quem é, se ama o suficiente, se consegue ficar de pé, não importa o que esteja ao seu lado ou o que esteja indo embora. Cada uma de vocês sobreviveu a algo que foi projetado para te partir. Você chorou em silêncio, implorou por respostas, questionou o seu próprio valor, mas adivinha? Você ainda está aqui. E estar aqui significa que você é invicta. Então não reprove nesses testes. Não deixe o silêncio de um homem te calar. Não dobre tanto que não consiga mais se encontrar. Não esqueça que a sua paciência tem um limite, que o seu respeito não é negociável, que o seu desapego é a sua arma e que o seu autoconhecimento é a sua coroa. Saia daqui esta noite com a cabeça erguida, porque você não é apenas a opção de alguém, você é o prêmio, você é o diamante, você é a rainha. E se um homem não consegue enxergar isso, deixe-o ir. Se ele não consegue suportar isso, deixe-o sair. Porque no momento em que você para de implorar para ser escolhida, você percebe que foi escolhida o tempo todo pela vida, pelo propósito, por si mesma. Da próxima vez que um homem te testar, passe com distinção.
Sorria, fique de pé e diga: querido, eu já sei quem eu sou. Com você ou sem você eu venço.